É o WW, nós estamos voltando do intervalo. No primeiro segmento do programa, nós mostramos para vocês alguns dados muito abrangentes a respeito do tipo de desafio que a gente enfrenta na política, na economia no Brasil. E fizemos isso porque o que aconteceu hoje, a disparada do dólar e a bolsa caindo, o contrário do que aconteceu lá fora, tem uma relação direta com o que estávamos trazendo, exibindo para vocês até aqui. Vamos conferir então o dia de hoje, em função desse pano mais abrangente que a gente trouxe aqui no programa. Num evento de investidores, organizado, patrocinado por investidores da Arábia Saudita, pelo Fundo Soberano de lá, no Rio de Janeiro, o presidente Lula hoje fez um pronunciamento escrito, está valendo do papel, e ele prometeu equilíbrio fiscal, citando, para conseguir o equilíbrio fiscal, aumento da arrecadação e concomitante queda de juros. Não falou em corte de gastos. Vamos ouvir o que ele disse. Estamos arrumando a casa e colocando as contas públicas em ordem para assegurar o equilíbrio fiscal. O aumento da arrecadação e a queda da taxa de juros permitirão a redução do déficit sem comprometer a capacidade de investimento público. A reforma tributária vai tornar nosso regime mais eficiente, mais justo, deixando de penalizar os mais pobres e dando mais competitividade à economia. Thaís Herédia, foi exatamente nesse momento que o dólar explodiu. Foi, o mercado hoje abriu com uma boa notícia da inflação americana, era a grande quarta-feira da decisão do Banco Central dos Estados Unidos, o resultado da inflação veio bom, abaixo do esperado, portanto o dólar começou a cair frente a várias moedas, mas aqui no Brasil a gente experimentou muito pouco dessa queda acompanhando o mercado internacional. Nós vamos ver essa tela que vai mostrar para vocês como foi o movimento da precificação do dólar no Brasil, do mercado de câmbio no Brasil durante o dia. Então, logo na abertura, essa queda mais acentuada que acontece vem depois do resultado do chamado CPI, que é o índice de inflação ao consumidor nos Estados Unidos. Em seguida, quando bate lá no fundo e começa a subir e vai nesse pico absurdo e rapidamente, foi exatamente no minuto da fala da declaração do presidente Lula. Ao longo do dia, o dólar chegou a cair um pouco. Aqui entra o exportador, entra quem precisa fazer alguma operação de câmbio de entrada e aproveita um preço alto e logo em seguida ele volta para o preço da percepção de risco sobre o país. Zé Márcio, é aparente a desconfiança por parte dos agentes da economia de que o governo consiga fazer ajuste fiscal pelo lado da Receita. Eles têm razão ou é justificado esse temor? Mas, sem dúvida, quer dizer, o que aconteceu aí nos últimos 6 meses mostra isso muito claramente, né? Quer dizer, a rejeição da medida provisória 1202 e agora a rejeição da medida provisória 1227 mostra que, escuta, estamos no limite do aumento de receita, aumento de impostos para aumentar as receitas tributárias para financiar o déficit público. O Brasil já tem uma carga tributária muito elevada, quer dizer, para países emergentes, você tem uma carga tributária acima de 40% do PIB. Isso significa que um aumento de imposto se torna extremamente difícil de ser feito. Então, quer dizer, o governo já conseguiu, ano passado, aprovar no Congresso algumas reformas importantes, quer dizer, algumas leis importantes para aumentar a carga tributária, mas eu acho que esses dois episódios, quer dizer, já mostram que estamos no limite. Aliás, quer dizer, eu acho que tem uma coisa que é importante. Esse governo ainda não assimilou o fato de que o mundo mudou, né? Quer dizer, que com a aprovação das emendas impositivas, tá certo? O equilíbrio de poder entre executivo e legislativo mudou completamente comparado com o primeiro mandato do presidente Lula. E isso é uma coisa que precisa de ser cuidada politicamente, e esse governo não está fazendo isso. Ele está simplesmente tentando repetir o que fez lá atrás e que não vai dar certo, tá certo? Então, eu acho que sim, eu acho que a gente chegou no limite aí de aumentar, de resolver o problema fiscal via aumento de impostos e aumento das receitas do governo. Caio, no primeiro segmento do programa,
Você soltou uma frase forte. Você disse o que o Haddad fez até aqui, e boa parte do que o Haddad fez, o Zé Márcio acabou de descrever. Uma série de, digamos, um empenho muito grande em conseguir, através da Receita, o equilíbrio. Se acabou o que o Haddad fez até agora, veio o que então? William, essa mudança em curso, né, são 2 derrotas num curto espaço de tempo, sem falar todas as outras derrotas. A política, de alguma maneira geral, não está ajudando o Haddad e o Congresso não quer. O Congresso já falou, não queremos isso. O que vem agora, o que eu apostaria que vem agora, é cuidar de revisão de benefícios tributários, revisão de gastos tributários. Eu acho que essa vai ser a linha. A linha não será reforma administrativa, não vai ser exatamente o que os agentes econômicos querem. Vai ser um meio termo entre o que os agentes econômicos gostariam, porque a revisão de gasto tributário é até necessário, né, até defendido por muita gente, mas a via da arrecadação, ela não vem mais, não tem apoio político, ele não consegue fazer isso. Então eles precisam fazer algo que eles consigam executar, né, de alguma maneira, com ou sem o Congresso. E essa agenda que a Simone Tebet deu a linha ali, é uma agenda que eles conseguem viabilizar se ela for, de fato, levada adiante. Daniel, se a fórmula Haddad se esgotou, o que vem então? Difícil responder, William. O que o Haddad precisa e vai perseguir é um resgate da confiança. Em 2023, ele foi o ministro que várias vezes disse não à mudança na oneração dos combustíveis, disse não a mudanças na meta de inflação, e agora ele perdeu a força do não. Agora vai precisar resgatar um pouco da confiança um pouco perdida pelo mercado, que o percebe como um ministro mais fragilizado em 2024, que certamente passa ali por uma série de questões. O decreto sobre metas de inflação, a meta contínua de inflação, possivelmente uma antecipação da indicação de quem sucede Roberto Campos Neto no Banco Central, algum gesto, sim, sobre gasto tributário e desvinculação dos pisos, passa por esse resgate. O problema é ele ser sabotado por um não que vem acima do ministro, que seria do Palácio do Planalto, se não do Lula, dos ministros palacianos. William, a reação do mercado parece muito simplória, né? É uma frase do presidente Lula, mas ela carrega um significado muito maior, porque você mesmo chamou a atenção aqui na sua abertura, o Lula tem que indicar um presidente para o Banco Central, e na medida em que ele coloca a redução dos juros no ambiente em que, independentemente do que está acontecendo no Brasil, com o juro americano, o espaço para a nossa redução aqui diminuiu, ou seja, não é só o contexto brasileiro que tem mexido na expectativa para a política monetária, mas a expectativa para a inflação subindo. Então, não é uma coisa simplória do que uma derrota do Haddad, é uma visão maior sobre a condução da política econômica e sobre os recados que o presidente está dando diante das decisões que ele tem que tomar. Então, a gente falou aqui que decisões ele tem que tomar sobre benefício tributário ou revisão de gastos, mas que decisão que ele vai tomar sobre quem vai ser o presidente do Banco Central. E por trás disso, uma leitura de que a convicção de Lula sobre como as coisas têm que ser feitas e não sobre aquilo que ele acata como o que precisa ser feito. Portanto, a convicção de Lula vai ser mais forte do que a percepção dele do que é preciso fazer. Zé Márcio, para a gente amarrar a nossa conversa, é evidente que o presidente Lula, a equipe econômica, estão enfrentando um dilema que não é fácil. Ninguém acha que seja possível, né? Todo mundo que lida com essa questão, a questão do equilíbrio das contas públicas, ninguém acha que seja possível, diante de tudo que a gente apresentou até aqui, que isso possa ser feito de maneira rápida. Mas todo mundo sabe que se demorar muito para encontrar esse ponto de equilíbrio no trato das contas públicas, se demorar muito também ninguém acredita. O governo está sabendo enfrentar esse dilema? Bom, William, vamos voltar 2 minutos atrás. Quer dizer, o Daniel disse ali claramente a questão do mover. Ao mesmo tempo, quer dizer, o Caio disse que esse programa de diminuir gastos, de diminuir gastos tributários, pode ser um programa que pode
ganhar corpo ao longo do tempo nesse governo. Escuta, um governo que quer diminuir cargo tributário, quer diminuir benefícios tributários e ao mesmo tempo tem um programa como Mover, pô, não dá para acreditar. Né? Quer dizer, ao mesmo tempo que você quer diminuir benefício tributário, você dá uma quantidade enorme de subsídios para que a indústria automobilística brasileira, que tem 80 anos, continue existindo e não consegue competir no mercado internacional. Como explicar isso para um investidor? É muito difícil, tá certo? Quer dizer, a minha avaliação é que é extremamente complicado, quer dizer, fica uma situação difícil de acreditar que realmente esse tipo de programa de reduzir gasto, reduzir benefícios tributários possa se tornar vencedor dentro deste governo. Eu acho muito pouco provável. José Márcio de Camargo, economista-chefe da Genial Investimentos, começando por você, meu agradecimento pela sua participação na nossa roda e já dando um spoiler, você será, estreia em julho, colunista da CNN. Muito obrigado, bem-vindo e boa noite, José Márcio. Muito obrigado, boa noite, muito obrigado pelo convite. Thaís, Daniel e Caio, a gente vai para o intervalo. Na volta, Lula está indo para a Europa. Tem uma agenda pesada na OIT e no G7. Até já.